Fala galera querida e abençoada, sexto dia da nossa oração e nosso jejum nacional, onde hoje então estaremos orando por todos os pastores de nossa nação, pastores presidentes de igrejas, pastores de jovens, pastores de adolescentes, pastores de crianças, para que eles sigam tendo coragem em pregar o evangelho genuíno. O evangelho é aquele que são todos os ensinamentos de Gênesis e Apocalipse, todos os ensinamentos e princípios que são eternos, princípios sobre eternidade, princípios sobre santidade, sobre família, princípios sobre finanças, aqueles princípios todos que a Bíblia ensina, que a Bíblia deixa clara, para que nós pastores venhamos a estar pregando, venhamos a estar expondo para as pessoas. Um pastor verdadeiro é aquele que prega a palavra de Deus na íntegra. Um pastor verdadeiro busca agradar somente a Deus e não a pessoas. Um pastor verdadeiro, ele não fala para as pessoas aquilo que elas querem ouvir, mas aquilo que elas precisam ouvir. Um pastor verdadeiro não tem medo de ofensas, de perseguições, calúnias, caras feias. Ele tem medo, na verdade, de Deus ficar triste com ele e de Deus fazer cara feia para ele. Portanto, pastores verdadeiros devem ser aqueles que pregam o evangelho total. Custe o que custar, doa a quem doer. E nós sabemos que nesse tempo que tem crescido o progressismo ideológico, comunista, todas as questões de diversidade, infelizmente muitos pastores, muitas igrejas têm se dobrado, têm se curvado a aceitar agora homossexuais como se fosse algo normal, têm aceitado discutir sobre se é ou não é legal aborto, tem aceitado votar, incentivar comunistas a entrarem no poder, tem aceitado a corrupção em suas igrejas, aceitado o lesbianismo, feminismo e todos esses ismos que são contra a palavra de Deus dentro de suas próprias igrejas. E muitos, alguns aí como esse falso profeta do Ed Renekiewicz, que chegou ao ponto de querer que a sua igreja ame tantas pessoas, aceite tantas pessoas, que era para até reescrever a Bíblia, repensar as escrituras, porque ali dentro tem muita homofobia, ali dentro tem muita coisa que é contra as pessoas não vão querer ser cristãs assim. Chega nesse ponto alguns tipos de pastores, queridos irmãos e queridas irmãs, querer reescrever a Bíblia, querer atualizar a Bíblia para que esses pastores não sejam perseguidos, para que esses pastores não sejam caluniados e para que essas igrejas sejam aceitas na sociedade, queridos. Uma igreja verdadeira, uma igreja com pastores que são profetas verdadeiros. Essa igreja vai crescer, essa igreja vai se desenvolver, essa igreja vai ser influência sim, vai ser destaque sim, mas não para homens, para Deus primeiramente. E uma igreja influente, uma igreja poderosa, ela sempre vai ter a cara do pastor que a pastoreia. Se você conhece uma igreja de muitas pessoas santas, puras, que estão batalhando, estão lutando para serem melhores, tenha certeza que ele tem um pastor que está lutando para que as pessoas sejam santas, que está levantando a bandeira da pureza, da salvação em Cristo. Se você conhece uma igreja que não tem medo de pregar contra o pecado, tenha certeza que tem um pastor ali que prega contra o pecado, que prega contra a injustiça, que prega contra o progressismo, que prega o evangelho todo para o homem todo, em todo o tempo. Existe um pastor que falou certa vez assim: as pessoas se ofendem por qualquer coisa, desde que elas se ofendam também com a pregação da palavra de Deus. Então fica aqui o meu incentivo para você que é pastor, como eu sou pastor, para você que é pastor presidente, para você que é pastor de ministérios, para você que é pastor de alguma área da tua igreja, continue pregando o evangelho. Custe o que custar, doa a quem doer. Lembre-se do que o apóstolo Paulo disse: se ele estivesse querendo agradar a homens, ele não seria servo de Cristo. Nós temos que agradar a Deus. E Deus se agrada, querido pastor, quando nós pregamos o evangelho genuíno em todas as áreas, sabendo que vai ter pessoas ofendidas, vai ter perseguição, vai ter calúnia, ainda mais nesse tempo progressista, que agora quem fala a verdade é visto como retrógrado, quem fala a verdade está sendo confundido com você está dando um discurso de ódio,
Quem fala a verdade está sendo confundido com alguém que é homofóbico. Quem fala a verdade está sendo visto como alguém intolerante. Quem fala a verdade está sendo visto como alguém que não quer deixar as pessoas livres e não quer ser amoroso. Está sendo disseminado na sociedade mundial e no Brasil em especial, que você pregar sobre o Evangelho tem que ser uma pregação de amor, que permita que as pessoas façam o que quiser sem ser condenadas, né? Que você amar não é você corrigir, não é você dizer qual caminho deve andar. A pessoa tem que ser livre, ela pode escolher se ela nasceu homem, se ela vai querer manter-se homem, se ela nasceu mulher, se ela vai querer se manter mulher. Ela pode escolher que vida ela vai ter e ninguém tem que se meter com isso. Quem ama libera tudo e não fala nada. Mas a Bíblia diz que quem ama corrige. Assim como um pai corrige seus filhos, Deus corrige aqueles que Ele ama. Então a melhor maneira de você mostrar amor por uma pessoa é primeiramente orando por ela e falando a verdade para ela, falando o Evangelho para ela, corrigindo ela quando estiver errada, consolando ela quando estiver triste, orientando ela o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo e o que é errado. Esse é o papel dos pastores. E a minha oração e a sua oração deve ser de fato para que Deus continue trazendo coragem, ousadia, intrepidez para todos os pastores brasileiros em nome de Jesus, porque se nós pastores continuarmos com coragem, as nossas igrejas continuarão com coragem e vamos continuar protegendo a geração de agora e as próximas gerações do ataque do inimigo. Lembra de João 10, quando Jesus Cristo disse que o mercenário, quando vê o lobo chegando nas ovelhas, ele foge? Lembra disso, né? Então o pastor que está se dobrando, né, a diversidade, ao homossexualismo, ideologia de gênero, esse cara é lobo, esse cara não é pastor, esse cara é mercenário, o que ele quer é dinheiro, o que ele quer é ganhar dinheiro em cima das pessoas. Agora um pastor verdadeiro, o próprio Senhor Jesus disse que quando vê o lobo se aproximar, ele enfrenta o lobo e, se for necessário, dá até a vida pelas suas ovelhas. Esse é o verdadeiro pastor. Então, se você conhece um pastor que bate de frente com ideologias satânicas, que bate de frente com culturas de pecado, que bate de frente com culturas imorais, propostas imorais, esse pastor você tem que seguir. Esse pastor você tem que aplaudir, você que é crente, você que ama Jesus. É esse pastor que você tem que escolher para pastorear você e a tua família. Agora, se você conhece um pastor que é aquele isentão, nunca se dá mal com ninguém, nunca tem conflito com ninguém, é só aquele paz e amor, ele recebe todo mundo, aceita todo mundo, não confronta ninguém, né? Ele vive com todos os grupos, as tribos sociais, postagens dele no Facebook é tudo ecumênico, é tudo para agregar, né? Não toca em nenhuma ferida, em nenhum pecado. Fuja desse homem enquanto é tempo, que esse cara é lobo, que esse cara pertence ao diabo. E essa igreja, pessoas que estão debaixo desse pastor, tem que abrir o olho o mais rápido possível e trocar de igreja enquanto ela pode. E, infelizmente, eu digo para vocês, tem muita igreja se dobrando à cultura LGBT, sim. Tem muita igreja a favor de aborto, tem muita igreja a favor do Lula, a favor do PT. Sim, tem pastores que batem continência para esse tipo de partido comunista socialista. Você repare nisso, queridos. Então, pastor verdadeiro, ele só tem pacto com Deus, ele não tem pacto com coisas do diabo, não tem pacto com o diabo e nem com as coisas do diabo. Que são o quê? Progressismo, LGBT, Lula, PT, tudo isso não dá. Então, em nome de Jesus, se você quer uma igreja, se você quer ser pastoreado por um pastor verdadeiro, veja as obras desse pastor, veja as obras dessa igreja. Talvez a igreja que você acha que é a mais top de todas seja a mais amada da cidade. A mais amada, aquela que todo mundo quer ir, porque ali não se fala contra o pecado. Você acha que essa é a baita igreja, esse é o baita pastorzão. E aí às vezes você vê um pastor pregando contra o pecado, confrontando pessoas, uma igreja atuante que fala o que é certo, o que é errado, vive em polêmica, vive em conflito com esse mundo. Aí você pensa, poxa, essa igreja não quero participar, dá muito tendel, dá muito conflito. Aí que você se engana. Essa que é a verdadeira igreja numa cidade. É aquela que brilha a luz e faça com que as trevas se incomodem. É aquela que brilha a luz com força e faça com que aqueles que não querem saber de Deus persigam ela. Mas ao mesmo tempo,
façam que aqueles que querem mais de Deus se aproximem dela e venham para ela, porque toda pessoa quer ser pastoreada por pastores íntegros, santos, puros, que confrontam o pecado, que confrontam o mal, que pregam o evangelho com intrepidez, que têm coragem na sua pregação e que não temem a ninguém, a não ser a Deus. Que esses pastores continuem cada vez mais sendo usados e que as próximas gerações de pastores que estão vindo aí continuem com essa pegada profética, avivalista, de coragem, ousadia e intrepidez, buscando agradar somente a Deus, não tendo pacto e aliança com nenhum homem. Amém? Temos um texto ainda que está em Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, me coloco junto agora como pastor, junto com cada pastor dessa nação brasileira, para que o Senhor continue nos dando coragem, ousadia e intrepidez para pregar o Teu verdadeiro Evangelho. Nós temos um pacto com o Senhor, Deus, nós temos um pacto com a Tua Palavra. E por isso nós não nos importamos se vai ter cara feia com a pregação do Evangelho, se vai ter perseguição, calúnia, insulto e ofensa. Isso são até troféus para nós pastores verdadeiros. O que nós queremos é que o Senhor continue dando para nós cada vez mais coragem, avivamento, Deus, ousadia, para falar à geração de hoje o que é santidade, o que é pecado, o que é certo, o que é errado, qual caminho eles devem andar e qual caminho eles não devem andar. Que o Senhor continue fazendo com que todos nós pastores brasileiros façamos isso. Levante as novas gerações de pastores também, Deus, para que eles sigam com essa mesma coragem, essa mesma ousadia, Pai, e continue revelando os falsos pastores, Deus, que estão se aliando com espíritos de comunismo, progressismo, gaysismo, abortismo, tudo porque eles querem é dinheiro e não apacentar pessoas. Estão se dobrando ao politicamente correto. Julgue esses pastores, Deus, condene esses pastores, exponha eles ao mundo, Deus, e continue usando os pastores verdadeiros que não se dobram a Baal, que não se dobram a nenhuma estátua sendo levantada pelo progressismo. Pastores que quando vem o lobo, atacam o lobo protegendo a ovelha, nem que precise dar a vida por suas ovelhas. São esses pastores que nós oramos que o Senhor levante cada vez mais para a proteção de nossas famílias. As nossas crianças precisam de pastores poderosos, corajosos. As nossas famílias, homens e mulheres, precisam de pastores corajosos. Nossas escolas, Pai, precisam de pastores corajosos. Nossos governos precisam de pastores corajosos para falar a verdade aos governantes para onde eles devem ir. Então que o Senhor continue abençoando, levantando cada vez mais cada um de nós pastores com coragem. E pedimos, Deus, sempre a Tua santa proteção, a Tua santa unção sobre nossas vidas. Continue abençoando a cada um de nós pastores, protegendo nossas famílias, protegendo nossas esposas, nossos filhos, e continue usando cada um de nós, Deus, as igrejas que temos sido presidentes, as igrejas que temos sido líderes, para que elas continuem avançando e crendo no Senhor, porque a igreja é a cara do pastor que pastoreia ela. Cada igreja tem o reflexo do pastor que a pastoreia. Portanto, Deus, fazemos cada vez mais a nossa aliança contigo para que o Senhor siga nos usando como profetas que pregam o teu evangelho. Doa a quem doer, custe o que custar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Até amanhã, no nosso 7º dia de oração em nosso jejum nacional. Grande abraço.